Oi, pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Uma Prosa Podcast. Para quem está entrando agora nesse episódio, já quero convidar vocês a se inscrever aqui no canal do YouTube do Uma Prosa Podcast, e lá no Instagram também seguir a gente, @umaprosapodcast, para ajudar esse conteúdo e os outros conteúdos do canal a chegarem para mais pessoas. E hoje eu tenho o prazer de receber, gente, se você é morador aqui da região dos Lagos, você já deve ter ouvido falar desse profissional de educação física, né, que já virou uma referência aqui na região dos Lagos, que é o Eliseu Pombo. Muito boa noite, Eliseu, é um prazer recebê-lo aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Seu primeiro podcast, né? É, meu primeiro podcast. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho do meu trabalho, e vai ser uma honra aqui estar compartilhando algumas das minhas experiências aqui com vocês. É isso, gente. O Eliseu, ele é especializado em reabilitação e desempenho desportivo. Antes da gente começar essa gravação do podcast, a gente estava conversando um pouquinho sobre esse cenário, né, que está em crescimento, e o quanto a educação física pode ajudar pessoas que se lesionaram a se recuperar, a se reabilitar. É incrível, o Eliseu vai contar um pouquinho melhor, inclusive de um termo aí, para quem não conhece como eu, quem não conhecia, o treinamento em 3D, ou seja, tridimensionalidade nos treinamentos físicos. Então existe esse nicho dentro da educação física, que é bem bacana, e o Eliseu está aqui hoje para poder esclarecer pontos, né? Quais são as diferenças as principais diferenças entre o treinamento tradicional aí de força, que a gente já conhece, que são as das academias, né? Treinamento com carga, e esse tipo de treinamento, que é um treinamento funcional, como o Eliseu estava me explicando aqui, que é um treinamento funcional mais ampliado, né? Então, tem muito conteúdo interessante para você que é da área de educação física, para você que é praticante, né, de atividade física, como eu, é entusiasta, né? Ou é atleta também. Então, tem conteúdo bacana aqui para desmistificar algumas questões acerca da educação física, né? Tem sempre uma polêmica envolvendo, né, uma modalidade perigosa que não é. Enfim, hoje a gente vai ter a oportunidade aqui de tirar algumas dúvidas e esclarecer especificamente no treinamento funcional, treinamento voltado aí a atletas, né, digamos. Inclusive tem um mito envolvendo o atleta. Atleta não é só quem está em grandes clubes aí, não, jogador de futebol. O Eliseu estava me explicando aqui, né? Atleta pode ser uma dona de casa que quer viver melhor, né? Tem isso também. Eu considero atleta qualquer um que vem até mim e Eliseu, quero melhorar para as minhas atividades. Às vezes é uma pessoa que simplesmente quer fazer uma caminhada pela manhã, uma pessoa de idade, às vezes uma dona de casa que sente dor na lombar na hora de varrer a casa, na hora de fazer as tarefas domésticas, e desempenhar atividades. Tem o atleta de alto rendimento, claro que são esses dos esportes, e a gente considera todas as pessoas que querem desenvolver valências físicas e executar as tarefas diárias de maneira saudável, eficiente, a gente considera um atleta. Isso é muito interessante. Já desmistificou a primeira questão aqui acerca do atleta, né? Da pessoa que é atleta. Gente, antes da gente começar mesmo o nosso bate-papo de hoje, quero agradecer muito aos apoiadores aqui do Uma Prosa Podcast. Saidel Casa Interativa é uma apoiadora aqui nossa, que trabalha aí para tornar a sua casa mais inteligente. Então, eles têm automação residencial, sonorização, aspiração central, cortinas automatizadas e sistema de segurança. Tudo isso você encontra no showroom da Saidel, que fica localizado na rua Coronel Ferreira, 281, no bairro Portinho, em Cabo Frio. Sigam eles no Instagram, @saidel.brasil. Frio Carioca Climatização também é uma apoiadora aqui do nosso podcast. Tem projetos especiais de climatização residencial e empresarial, ideal para quem procura aí um serviço especializado em arquitetura térmica e ar-condicionado split, desde manutenção simples até instalações mais complexas. Faça o orçamento, conheça o serviço da Frio Carioca Climatização. O Instagram é @frio_carioca. A Wicca Public Beer House, a cervejaria artesanal aqui de São Pedro da Aldeia, que tem como lema água, malte, lúpulo, levedura e amizade. O espaço funciona às quartas, quintas e domingos, das 17 horas até meia-noite, e às sextas e sábados, das 17 horas até 1h da manhã, na Casa dos Azulejos, aqui em São Pedro da Aldeia. O @ deles no Instagram é a Wicca Beer, tudo junto. Paella Hamburgueria, a nossa hamburgueria parceira aqui do Uma Prosa Podcast também, que tem o melhor hambúrguer já feito. Experimente aí os acompanhamentos artesanais produzidos ali pelo Paella Hamburgueria, e tem produtos selecionados para matar a sua fome com prazer. Tem unidade da Paella aqui em São Pedro da Aldeia, na Avenida Getúlio Vargas, 149, no centro, e também em Cabo Frio,
na rua Henrique Terno, bairro Parque Burle. Você vai amar tudo na primeira mordida. Colégio Potencial é uma apoiadora aqui nossa também, é uma instituição de ensino que trabalha aí do ensino fundamental até o ensino médio aqui em São Pedro da Aldeia e tem o melhor para potencializar e preparar o seu filho não só para o mercado de trabalho, mas para a vida. Fica na rua Jales Gonçalves Leite, aqui em São Pedro da Aldeia. O @ é Colégio Potencial Oficial, tudo junto, lá no Instagram. Só Concursos também é uma instituição de ensino especializada em conquistar aprovação em tempo recorde. Eles trabalham aí com cursos preparatórios para concursos militares, Colégio EPICAR, Colégio Naval. Então, tudo para garantir o seu futuro aí com qualidade, você encontra na Só Concursos. Canal Giro com Bira, o canal do Biratã, aqui no YouTube. Ele compartilha atrativos culturais, atrativos turísticos das viagens, fotos e vídeos das viagens que ele faz dentro e fora do estado. O canal Giro com Bira também é uma apoiadora aqui do nosso canal. Então, conheça lá o trabalho feito pelo Bira, né? O compartilhamento de vídeos, de conteúdos bacanas para você conhecer outros lugares além aqui da nossa região dos lagos. Tem até lugar no exterior, em Portugal. Então é bem bacana. Sigam lá, Giro com Bira, e no Instagram, @Giro com Bira, né, para você acompanhar o trabalho do Ubiratã. E a loja Harmonia Musical, que também é uma parceira aqui do Uma Prosa Podcast, para quem está iniciando musicalmente ou já é músico profissional e quer comprar o seu instrumento musical, né, um instrumento musical de qualidade, né, a sua loja é a Harmonia Musical, tem preços especiais para empresas e igrejas da região. Então vai lá conferir, passa lá na loja, faz um test drive nos instrumentos da Harmonia Musical, né, conheça um pouquinho dos serviços oferecidos pela loja, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 18 horas e aos sábados das 9 da manhã às 13 horas. A loja fica localizada na rodovia RJ 140, número 103, quilômetro 6, aqui em São Pedro da Aldeia, pertinho da loja Avan. E a realização do nosso podcast é da Arte Podcast Estúdio, Thiago Ruivaco Filmes e Ruivaco Produções. Sigam lá, @Arte Podcast Estúdio. Não se esqueçam de curtir aqui esse vídeo, né? E ativar as notificações para receber os próximos conteúdos também. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E agora vamos para o nosso bate-papo principal, né? Que é falar sobre educação física e como ela pode ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? Primeiro, para quem não... Eu acho difícil quem não conhece o Eliseu, né, já não viu um treinamento dele, já não viu ele treinando ou aplicando um treinamento em algum aluno aqui da região dos lagos, especialmente se você é de Cabo Frio. Mas, assim, eu queria que o Eliseu compartilhasse um pouquinho do início, assim, se apresentasse para a galera que talvez não conheça o seu trabalho, como que a educação física apareceu na sua vida, né? E há quanto tempo você já está aí nessa estrada, né, dentro dessa carreira, desenvolvendo e fomentando, né, o poder da educação física na região dos lagos? Eu sempre fui assim, um apaixonado por esporte, né? Principalmente futsal. E na época vou fazer uma faculdade, o que eu vou fazer? E aí eu fiquei na dúvida, por incrível que pareça, entre a nível de sistemas de informação e educação física. Eu falei, cara, não, mas acho que o esporte, de repente, eu tá numa equipe ou tá ajudando atletas, está desenvolvendo atletas, acho que é uma coisa que eu me identifico mais. E, ao mesmo tempo, seria uma maneira de eu saber preparar o meu corpo, saber tratar também, não só do meu, mas das pessoas que eu posso estar atendendo, né? E aí eu falei, não, acho que a educação física vai ser um caminho mais interessante. Vai me trazer mais para uma atividade do que ficar, de repente, muito naquela coisa na frente do computador, que seria totalmente inverso, né? De trazer, de repente, mais para um mundo sedentário. E aí eu iniciei na educação física em 2007 e fui me formar em 2014 e sempre, desde o início, assim que eu entrei na faculdade, já fazendo diversos cursos, querendo sempre o melhor caminho da preparação. E eu era assim um apaixonado pela musculação quando eu iniciei e falava, cara, não, quero aprender mais sobre a musculação para preparar os meus atletas futuramente, quando me formar. Só que o caminho que eu fui percorrendo dentro dos cursos estava me mostrando que tinha um tal de treinamento funcional ali no meio, que seria uma coisa mais adequada para o atleta correr com eficiência, se deslocar com agilidade, ter uma potência adequada para o esporte. E eu falei, cara, não vai ter muito para onde fugir, tem que entender como é mais esse treinamento funcional.
E aí eu acabei abrindo mão de uma coisa que eu gostava muito para poder... Pô, eu quero desenvolver os meus clientes, os meus futuros atletas e eu vou ter que ir por esse caminho. E aí foram, ao longo desse percurso de cursos, certificações nacionais, internacionais, foram... As nacionais eu não sei exatamente, mas assim, foram mais de 30 certificações nacionais, mais de 15 internacionais, que foram me levando para um caminho diferente a nível de preparação física e reabilitação. A reabilitação, no início, eu até tinha muito receio. Acho que isso é uma experiência normal da maioria dos profissionais de educação física. Que chegava no início, rapaz, fulano ali tem uma hérnia de disco. Aí eu já ficava, caramba, cara, rapaz, hérnia de disco. Rapaz, vou passar para outro professor ali que, comigo não sei se eu vou dar conta não, tenho medo. Aí o cara agacha, aí sentiu dor, cara, você já fica assustado já, aí... E aí eu fui me especializando e perdendo esse receio, vendo que não era bem assim, vendo que com o movimento era possível você ter resultados bons. Aí, mais ou menos em até 2015, mais ou menos, eu já trabalhava com reabilitação de uma maneira segura, só que por volta de 2018 eu comecei a ver um tal de treinamento tridimensional. E fiquei naquela, mas será que realmente é o caminho? Será que é um certo modismo, uma coisa do momento? Só que aí quando você vai vendo como tudo funciona, que ele ensina pra gente, dá uma compreensão diferenciada de como é o funcionamento do corpo humano, muito diferente do que a gente aprende na faculdade. E você vê uma pessoa, um dos vídeos que eu ouvi sobre o treinamento tridimensional foi um profissional fazendo uma reabilitação ao vivo num vídeo no YouTube. Era um cara com a dor no ombro, ele passa uns movimentos para cima, para baixo, para um lado, para o outro, faz umas rotações e ficou ali ajustando e em coisa de 30 minutos, o cara que levantava o braço mais ou menos na altura dos olhos e sentia a dor, o cara estava levantando o braço aqui em cima, no ponto máximo que dava, e com uma dor bem reduzida do que ele sentia no início. Eu falei, caraca, será que isso aí é possível mesmo? Vou me especializar nisso. E aí eu já estou há uns 4 anos mais ou menos, buscando cada vez aprender mais. Eu sei que nunca a gente vai saber tudo, mas o importante é a cada dia saber um pouco mais, né? E a coisa de você ver a pessoa chegar com dor até você, se queixando, professor, estou com uma dor aqui e tal, tem como me ajudar? E ela sair ali do ambiente de trabalho, da academia, às vezes tendo na casa do aluno, ou na minha casa, que tem um estúdio também, e você vê naquele momento a pessoa saindo, cara, tô melhor, cara, aquilo ali, eu comecei a sentir prazer nisso, de ver aquela melhora da pessoa. E não quero saber mais de outra coisa. A gente chegava até o ponto até de ver uma pessoa, às vezes, mancando na academia, comentando perto de você, eu tô com dor, aquela vontade de querer ajudar. Só que, ao mesmo tempo, às vezes você acaba sendo invasivo sem querer, mas mesmo sabendo que a intenção é ajudar, né? Inclusive, aconteceu comigo agora recente, eu treinando na academia, lá em Cabo Frio, e vi um rapaz, eu tava fazendo um exercício ali de frente pro espelho, perto da prateleira de halteres, aí o garoto veio mancando, aí falou com 2 amigos que estavam do meu lado, meio que ficou até uma conversa assim, eu no meio, né? Aí, saí da máquina ali, deu um mau jeito no joelho, cara, tá dando choque, não tô conseguindo apoiar e tal. Aí eu fiquei naquela coçando, eu falei, cara, e aí, ofereço ou não ofereço? Ofereço ou não ofereço? Eu falei, não, vou perguntar aí. Eu falei, cara, o que eu deu um mau jeito aí no joelho e tal? E, cara, se der eu posso te ajudar. Você quer, se você quiser, se você aceitar, eu passo para você uns movimentos ali só para poder dar um alívio. Aí ele falou, não, tá, pode ser. Eu falei, não, cara, não se preocupa não, eu sou profissional de educação física, estou fazendo fisioterapia, porque às vezes falar que é profissional de educação física só, às vezes não é suficiente. Eu já passei por experiências que E aí a gente foi, quem estava na parte de musculação ali no ambiente de musculação da academia, a gente foi para a parte do funcional e foi nem 10 minutos de alongamentos para ele. Antes eu perguntei até, agora deu um branco o nome dele, se eu não me engano é Lucas. E aí, Lucas, como que tá? Ele mancando, feio mesmo, sem apoiar o pé direito. Cara, se você fosse dar uma nota aí pra essa dor aí, de 0 a 10, ele falou 5. E na verdade não era 5, era mais, porque 5 você ainda consegue andar, consegue andar com a dor,
né? Quando chega ali a partir de uns 7, 8, que é normalmente que você não consegue pisar direito. Então acho que a dor dele estava pelo menos uns 7. Eu, não, tá tranquilo, mas vamos ali fazer. Aí passei uns alongamentos para ele. E depois falei, cara, dá uma caminhada aí. Aí ele andou, deu uns 6 passos assim, aí olhou pra minha cara. Caraca! Deu, e aí, tá doendo ainda? Tá quanto? Qual a nota da dor? Ele, cara, tá 0,5, cara. Que isso, cara? Tô não sentindo mais nada praticamente, que isso? Então, assim, você vê esses resultados assim, que não é uma coisa demorada. Claro, tem casos que a pessoa às vezes está com a lesão há 3 anos. Pô, a gente dificilmente vai ter uma resposta assim, tão absurda. Como dele foi uma coisa pontual, que apareceu aquela dor ali de repente, eu falei, não, pô, de repente eu vou ajudando ele ali, pode ser que o corpo dele já responda bem. E respondeu. Caramba! Não, e assim, é um caso... É uma experiência que ele viveu há pouco tempo, que é real, né? Pra gente entender, então, Eliseu, o que é especificamente esse treinamento 3D? É um treinamento funcional? No que ele se difere ali do treinamento que a maioria, aí vamos colocar assim, né? A galera que tá assistindo a gente, já conhece por ver, por realmente frequentar, de repente, uma academia, então faz aquele tradicional treino de força com carga. Mas qual que seria ali, se você pudesse elucidar pra gente, o conceito de treinamento 3D e no que ele se diferencia desses outros tipos de treinamento? Sim, eu vou falar um pouquinho do treinamento funcional antes, só para poder... contextualizar também a galera, né? Isso, até porque tem muita confusão dentro do treinamento funcional. As pessoas acham que, vou botar uns conezinhos ali, um bambolê, vou correr para cima e para baixo, para um lado e para o outro, vou saltar o obstáculo, vou ficar equilibrando em cima de uma bola, em cima de uma base instável, e chama de treinamento funcional. E na verdade não é isso. Os agachamentos, ele faz parte do treinamento funcional, os movimentos de supino. Então a gente divide por movimentos do treinamento funcional, ao invés de pensar em músculos. Claro, cada movimento vai trabalhar músculos diferentes, mas a ênfase por exemplo, normalmente na musculação você vai treinar um tríceps, vai treinar um bíceps, todos os músculos separados. Só que durante o movimento, na hora que a gente corre, todos esses músculos trabalham em conjunto, né? Tem uma harmonia ali desde lá, que vai lá desde o pé até ao topo da cabeça. Pô, assim, dá até um aperto no peito quando eu vejo as pessoas falando, treinamento funcional, e bota a pessoa em cima de uma bola para agachar. Só que, assim, para quem vive de repente dentro de um pula-pula daquele, né, que inflável, beleza, vai fazer sentido, ele tá toda hora na base instável ali. Só que o nosso pé tem que estar em contato com o piso que a gente se desloca, que a gente caminha, que a gente vive. E esse treino em bases estáveis, acontece o quê? Primeiro, você vai fazer, por exemplo, um agachamento na areia. Na hora que você agacha na areia, vamos fazer um salto, que vai ficar mais fácil de visualizar. Na hora que você agacha, para preparar o corpo para saltar, para pegar o impulso, e na hora que você vai saltar, antes de o seu corpo realmente subir, o seu pé vai afundar um pouco na areia. Então vai ter um atraso ali, um delayzinho, que vai ser o quê? Para o pé afundar, compactar a areia, para depois o seu corpo responder. Só que na hora que a gente torce um tornozelo, por exemplo, não é pisando em alguma coisa macia, é pisando numa pedra, uma coisa brusca que a gente chama dos próprios receptores, eles têm que responder rápido. Então, se a gente começa a treinar nessas bases instáveis, o corpo ele vai entender que o quê? Primeiro ele vai ter que deformar o objeto para depois ele responder. Ou seja, ele fica com atraso na hora que ele for pisar num objeto rígido, que vai causar uma torção, e ele tem que responder rápido. Caramba, isso é interessante. E aí, a nível de movimento, a gente fala os movimentos de empurrar, de puxar, que seria, por exemplo, os supinos, as flexões de braço para empurrar. Que aí você estaria, se for pensar a nível de músculo, estaria trabalhando peitoral, tríceps, deltoide, anterior principalmente. Os movimentos de puxar, que são, por exemplo, as puxadas na barra, os movimentos de remada. Aí tem outras categorias, como dominância de joelho, que são os agachamentos, dominância de quadril, que são os movimentos como as pontes, a elevação pélvica, os deadlifts, o levantamento terra. E aí você vai dividindo o treino em cima desses padrões de movimento. E dentro da minha metodologia tem um outro que eu chamo de movimentos de girar, que não necessariamente são giros, muitas vezes são os movimentos antirrotacionais. E com essa base aí de 5 movimentos, na verdade tem mais outros 2 que são mais do treinamento tridimensional, que são os alcances e os lunges, que são movimentos de braço e movimentos e passos com os pés, né?
E aí, em cima desses 5 movimentos, não vou nem considerar dos outros 2, você constrói um treinamento. E aí, o treinamento funcional seria isso, a gente trabalhar esses padrões de movimento, esses movimentos básicos, que, na verdade, os nossos movimentos no esporte, por exemplo, é uma combinação, não são só movimentos de empurrar e o movimento de agachar, ou o deslocamento também, esqueci de falar, corrida, deslocamentos laterais, né? Caminhada, marcha. E normalmente no esporte é a combinação desses movimentos que acontece. Você às vezes tem que empurrar um atleta para você proteger, no futebol, por exemplo, para proteger a bola enquanto você está correndo. Então tem essa mescla de padrões, né, na prática esportiva. E no treinamento tridimensional, a gente pega todos esses elementos, todos esses padrões de movimento e tridimensionaliza ele. Mas espera, tridimensionaliza ainda fica meio grego, né, para entender. Que seria mais ou menos o quê? Por exemplo, o nosso ombro, ele tem um movimento para cima e para baixo, de flexão quando sobe, de extensão quando desce. Tem um movimento para dentro, que a gente chama de adução, e tem um movimento para fora, que a gente chama de abdução. Tem um movimento ainda de rotação interna e rotação externa. Só que normalmente, se a gente vai, por exemplo, num salão de musculação, desses 6 movimentos que eu falei, se a gente treinar 2, é muito. Aí olha só, de 6, eu treino só 2, eu estou preparando o meu ombro em 33% do que ele é capaz de fazer. Aí olha só como fica um treinamento assim... limitado, né? Limitado, sim. Caramba! Aí, por aí você já consegue identificar, né, por essa primeira fala do Eliseu, essa diferença principal de um treinamento tradicional aí para um treinamento funcional. Me parece que ele é mais completo, né? Ele trabalha melhor esses grupamentos, né, em conjunto, e eu acho que é por isso que os atletas têm que fazer o uso dele, né? Tem que fazer essa prática, porque é o que o Eliseu falou, quando ele está praticando ali o seu esporte, ele usa todos esses movimentos ao mesmo tempo, né? Então ele tem que estar com aquilo ali alinhado, apurado, treinado, né? Eu acho que isso é muito importante também. Mas assim, o treinamento funcional, a gente estava conversando antes também do podcast, parece que ganhou um destaque maior durante a pandemia, de lá para cá, teve um boom muito grande. Não sei se o Eliseu percebeu isso também, mas o 3D, esse tipo de treinamento, já fazia parte também dessa prática, né? Você já era adepto nessa época, já estava trabalhando dentro dessa metodologia? Assim, o treinamento 3D ele veio como uma evolução do treinamento funcional. A gente começa a usar toda a base do treinamento funcional e agora explorando o corpo, trabalhar nos 3 planos, explorando também, tá atento na compreensão do ser humano na tríade corpo, mente e alma. Não adianta eu querer tratar um atleta que ele está com uma dor no ombro e está com estresse, está com salário atrasado, brigou com a esposa. Então tudo isso a gente tem que considerar. Porque do mesmo jeito que uma coisa estressa a gente, faz uma dor no ombro, uma dor do ombro também causa um estresse, né? É uma via de mão dupla, né? Vai para os 2 lados. E às vezes até o perfil da pessoa. Eu já tive um caso, por exemplo, de um aluno militar que era assim, meio tipo um perfil assim, um pouco até machista mesmo, que eu às vezes colocava ele numa posição como de 4 apoios, ajoelhado. Aí ele falava, pô, cara, fala sério, vou ficar com a bunda pro alto aqui. Eu achava até engraçado. Eu falava, pô, rapaz, deixa de bobeira, rapaz, isso aqui vai ser bom pra poder... O movimento que você precisa fazer, não sei se na época era pra lombar dele. E aí eu via que aquele exercício pra ele não dava certo. Então eu tinha que... Porque aí vem o que também? Da personalidade da pessoa, gente. Então não adianta. Pode ter um exercício que seja excelente pra resolver uma dor lombar. Mas, de repente, dependendo da pessoa que seja, aquele exercício não vai ser bom. Então, a gente tem que estar percebendo quem é o aluno, visualizando essa coisa, como que é a mente dele, se é um cara muito acelerado. Inclusive, agora eu vou fazer um curso agora, fim de semana, que é sobre o movimento bioemocional. A gente, só em ver a postura da pessoa, a gente já consegue identificar coisas que podem estar presentes na personalidade dela. Então, tem toda essa ligação, não tem jeito. Que bacana, essa coisa do corpo-mente, eu não tinha muito essa noção, essa dimensão da importância disso, né? Isso é muito também, um aspecto muito interessante. Agora, falando um pouquinho, o Eliseu já falou aqui antes da gente começar também que ele é um estudioso, realmente gosta de se especializar, isso é muito bacana. Agora, a gente vê muitos estudos aí saindo, também estudos científicos, artigos científicos, que muitas vezes 1 hora o treinamento de força, né,
O treinamento de força com carga é melhor, uma outra hora o treinamento funcional é mais efetivo. Você, como profissional da educação física, né? Você realmente defende o treinamento funcional, o treinamento 3D como melhor, digamos assim? Existe para você um treinamento que seja melhor ou, enfim, ou pior do que o outro? Como é que é isso, assim? Assim, antes de qualquer coisa, o melhor é a pessoa se mover. Se a pessoa tá sedentária no sofá, não vou falar para ela, não faz musculação que não vai ser legal. Não, ela só gosta de musculação, vai lá, faz o que você achar melhor. Mas o negócio é se mover. Agora, se eu pego uma pessoa com lesão, um atleta que quer se desenvolver, eu vou falar, evita as máquinas. Mas vários exercícios tradicionais podem estar sendo utilizados com treinamento tridimensional. Então, não significa que eu vou ficar só fazendo os movimentos tridimensionais. Várias vezes eu boto o aluno para agachar com uma carga elevada, faz um supino bem pesado, faz a puxada na barra. Então, todos esses exercícios, levantamento terra bem pesado, então tudo isso também faz parte. Só que a gente acaba preparando, fazendo um aquecimento. Aí o treinamento tridimensional ele vai muito na parte de preparação do movimento, do aquecimento. Às vezes também no meio, com exercício de força, de potência, mudando a posição dos pés, jogando peso para posições diferentes, né? Para estar variando os estímulos. Acho que não foi essa pergunta que você fez, né? Não, eu perguntei assim, se existe um treinamento que fosse mais adequado ou melhor do que o outro. Aí, então, de maneira geral, eu vejo, sim, o treinamento tridimensional, assim, o mais adequado. Atende mais atletas, pessoas que querem ter autonomia para o dia a dia, pessoas que estão com lesão, principalmente. Agora, se você é um atleta de fisiculturismo e quer ganhar massa muscular, independente dos seus padrões de movimento, você vai para musculação, vai lá, trabalha ali para o músculo hipertrofiar ao máximo, até porque um músculo muito hipertrofiado, o cara não vai conseguir correr direito. Se eu pegasse o Neymar, desse massa muscular para o Neymar, eu vou acabar com a agilidade dele, vou acabar com a velocidade dele, então eu vou acabar meio que atrapalhando, né, o atleta. Então depende muito do objetivo da pessoa, né? Tem isso também. Mas é aquilo, né? A gente tenta sempre um melhor do que o outro, sempre colocar algum tipo de treinamento no topo, né? Mas na verdade não tem muito isso dentro da educação física, não, né? Eu acho que o que é importante também que o Eliseu está trazendo é o profissional conhecer aquela modalidade, né? Ser um profissional qualificado para te acompanhar. Acho que outra coisa importante também é sempre ter um exercício sob supervisão, né? Até a gente falou no início, né, que a reabilitação era meio que um tabu entre os professores de educação física, né, com medo de pegar um aluno ali lesionado, né, de repente piorar aquela lesão. E, na verdade, tudo depende do nível de qualificação do profissional de educação física para poder tratar, reabilitar aquele aluno, né, aquele atleta. Eu acho que isso é a mensagem, assim, eu acho que é muito importante as pessoas terem em mente, né, disso de, na hora que for praticar, procurar aí também um profissional de educação física qualificado, né, tem isso também. Hoje no mercado, né, como é que você avalia se você tem recebido mais clientes, né, procurando treinamento funcional, né? Você percebeu um aumento, a gente falou da pandemia, eu citei a pandemia porque parece que esse tipo de treinamento ao ar livre ganhou realmente um destaque por conta do isolamento social, mas assim, hoje a pandemia, né, veio a vacinação, meio que já passou, e esse destaque, esse boom do treinamento funcional, você sentiu que continuou, pessoas continuaram procurando? Como é que é isso, assim, hoje você vivendo, né, no mercado, trabalhando com alunos, com atletas? Eu acho que como assim a pandemia ajudou a dar esse boom no treinamento funcional, porque facilita de você tá treinando sem máquinas, por exemplo, né, com um elástico, bola, com equipamentos que você pode ter em casa, né? E muitas pessoas que não tinham experimentado, elas começaram a falar, cara, pô, legal, achei interessante isso aqui. A minha esposa mesmo, a Dani, ela tinha aluna que ela dava aula na academia, e pandemia, vamos fazer aula agora em local aberto, ao ar livre, numa praça, num local diferente. E aí as alunas não quiseram mais voltar para academia. Falaram, não, pô, adorei isso aqui, pô, muito bom, quero continuar aqui. E eu acho que o treinamento funcional ele acabou ganhando uma certa força e que isso ali tá se mantendo, tá? Esse hype aí, acho que foi... Realmente veio para ficar, né? Que bom, né? Que bom também, né? Agora, você, como profissional de educação física, você realmente acredita que todo praticante deve incluir em algum grau, em algum nível ali, o treinamento funcional dentro da sua prática diária, mesmo que seja um treino de musculação tradicional? Em que nível assim você recomenda? Porque não tem para onde fugir, que o nosso corpo ele se move tridimensionalmente. Até uma corrida
Se você, por exemplo, for ver a corrida de cima, você vai ver que o tronco ele gira para um lado e a pelve gira para o outro. Então tem essa rotação acontecendo constantemente. Tem movimentos laterais acontecendo, porque na hora que a gente olha assim, a pessoa correndo na rua, parece que é só para frente e para trás, os braços e a perna se movendo, mas na verdade tem toda uma tridimensionalidade acontecendo. E até fisiculturista, pô, tem o Mac, o Eleandro, pô, ele faz um trabalho com fisiculturista e já vi ele várias vezes. O cara tava, às vezes, travado, tava difícil de fazer alguma posição, ele usava o treinamento tridimensional, os alongamentos, aplicava muito bem e ele sabia combinar o treinamento tridimensional com a musculação. Eu até falava, várias vezes eu falava isso com ele, cara, pô, legal, Mac, pô, parabéns pelo seu trabalho. E realmente, pô, um trabalho muito legal que ele faz. Não tem pra onde fugir, porque se o corpo se movimenta assim, é só a gente saber, tudo é saber usar no momento certo também, né? Porque às vezes você quer, fiz um treino de hipertrofia lá com o cara fisiculturista e eu vou agora alongar ele no final, não faria sentido, porque a gente acabou de causar várias microlesões na fibra muscular, o músculo deu aquela compactada e agora eu vou alongar, vou desfazer tudo aquilo, não, aí não faria sentido, então tem que saber usar no momento certo também. Nossa, você falou do alongamento, me fez lembrar, né? Essa questão desse mito em relação ao alongamento. Mas antes, o Eliseu comentou aqui da Dani, eu quero mandar um super beijo, um abraço para Daniele Matos, é profissional de educação física também. Sigam ela lá no Instagram, tá? Quem tá acompanhando, @DaniMatos com 2 T's, CF, Dani Matos CF, porque é uma super profissional, inclusive ela me ajudou na recuperação do meu joelho, uma lesão que eu tinha também, tive um estiramento. Então, assim, é um casal assim de super profissionais, sabe? Eu já tinha referência antes. Então, um beijo. Dani não pôde estar aqui presente hoje. O Eliseu está super representando, viu? A educação física aqui, a força. Mas, realmente, como é importante a gente ter o acompanhamento, né, de um bom profissional ao lado. A Dani me ajudou muito. E o Eliseu, tenho certeza que ajuda muitas pessoas com todo esse conhecimento que a gente está podendo absorver hoje, né? Isso, com certeza, ajuda outras pessoas, né? O treinamento, né, supervisionado, ajuda outras pessoas. Agora, sobre o alongamento, é outra questão também. Eu já vi algumas falas sobre isso, de se é certo ou não alongar antes de iniciar um treinamento. Tem essa questão realmente de quando for um treinamento de força, é para alongar, não é? Tem alguns mitos ainda. Hoje em dia, eu nem vejo muito pessoal alongando antes, né? Qual que seria a sua recomendação em relação ao alongamento ali? O que não é muito recomendado é a gente fazer um treinamento de força e antes dele fazer um alongamento com muita intensidade, forçar muito a musculatura por um tempo prolongado, porque isso faria com que a gente, na hora de for fazer a parte de força, não consegue produzir a mesma força, porque você está alongando o músculo demais para ele fazer uma contração intensa. E aí, o que a gente usa muito, que é até baseado na certificação do Michael Boyle, ele que trabalha com atletas da NBA, do futebol americano, atletas de golfe, ele faz o quê? Qual a informação que ele trouxe pra gente? De que o alongamento, claro que mesmo assim ainda sem intensidade alta, uma coisa mais moderada, mais branda, você alonga ali no seu submáximo, você não precisa sentir aquela dor de alongamento excessivo antes de um treino. Então você faria um alongamento ali dentro de uma zona de conforto, por coisa de 15, 20 segundos, e em seguida, o alongamento estático, né? Em seguida, utilizaria para aquela mesma musculatura um alongamento dinâmico, que aí o 3D ele se encaixa muito bem nessa, de fazer os movimentos de uma maneira dinâmica, e o alongamento dinâmico, após um alongamento estático, ele faz com que essa perda de força ela seja bem reduzida na hora que você vai fazer um treino de força. Olha, E aí você consegue ter um rendimento legal, risco de lesão também fica reduzido, porque ao mesmo tempo que você alongou antes, fez um alongamento dinâmico que também vai ajudar o quê? A aquecer o seu corpo, a preparar um pouco mais o seu corpo. Claro que tem outras etapas também que a gente usa na preparação do movimento, né? Que seria o aquecimento, que é às vezes a ativação de alguns músculos, ativação, por exemplo, da cintura escapular, glúteo, do core mesmo, né? Que é essa região central do corpo. O pessoal muitas vezes considera o abdômen, né? Os oblíquos, interno, externo, mas tem outros músculos aqui, tem vários músculos aqui no core. Envolvidos, né? Uhum. Vou te pedir só para você chegar um pouquinho só esse microfone mais próximo aí, para captar melhor. Agora, Eliseu, outra questão. Isso aqui é uma coisa que é curiosidade minha também. Por que
que dói tanto aquele raio daquela ponte, quando a gente faz a ponte e parece que dura uma eternidade. Parece que, assim, muita gente já ouvia essa brincadeira, né? Treino só com o peso do corpo, ele é mais fácil, ou ele é mais leve. Não sei se a galera que tá escutando a gente já ouviu essa coisa, né? De que treino funcional é leve, é fácil, né? E só me vem na cabeça a tal da ponte, né? Não sei, pra quem pratica aí, né? Que você fica sobre, né, os cotovelos e segura toda tá. Eu acho que é ponte o nome, né? Normalmente, tem gente que chama de ponte também. Mas tem outro normalmente chamam de prancha. Prancha, desculpa. A ponte seria de barriga pra cima. De barriga pra cima. Prancha, galera. Essa fala minha é sobre a prancha, que é essa questão de você, né, virado pra baixo e se posicionar sobre os cotovelos e parece que é uma dor. Você fala assim, segura 30 segundos, segura 1 minuto. E parece que é infinito, assim, não acaba nunca aquela dor, aquela queimação. E aí me veio essa questão do mito também, que eu já ouvi falar sobre isso, de que o treinamento funcional é mais leve, ou ele é mais tranquilo do que um treino com carga, né, um treino tradicional. Como é que é isso, assim? Ele pode ser mais leve, pode ser mais pesado, depende do profissional saber progredir e regredir os exercícios. Esse que é o grande lance. Falando da prancha mesmo, às vezes a pessoa faz a prancha ali 30 segundos e, tá fácil, a pessoa tá fazendo 2 minutos, só que, imagina eu que atendo um aluno durante 50 minutos de uma aula dele e eu vou colocar vários exercícios que duram 2 minutos, eu vou estar desperdiçando meu tempo. E aí eu faço o quê? Ao invés dele ficar na prancha estática, eu pego aqueles movimentos que você deve ter feito do treinamento 3D, jogando de braços para cima e para baixo, para um lado e para o outro, ou girando, e eu aplico na prancha. Imagina você na prancha aqui e tá movimentando o braço para cima e para baixo. Caramba! Tá fazendo como se fosse um polichinelo, o movimento da mão, né? Como se fosse um polichinelo, ou fazendo uma rotação. Ou só você tá sustentando com um braço só, com o outro, alternando, tira uma perna, tira a outra. Ao invés de ficar na prancha reta, deixa o pé elevado em cima de um step, que aí você já dificulta um pouco mais. Do mesmo jeito que se a pessoa às vezes já faz a prancha no solo, alinhado, e ela sente dificuldade, eu posso botar a mão dela em cima do step, o braço em cima do step, que aí eu vou facilitar um pouquinho essa elevação. Não, mas mesmo assim... eu já tive trabalho com alunos, com uma aluna que ela tinha muito sobrepeso, e aí eu botava ela num banco, que ficava melhor, para apoiar o cotovelo no banco, porque mesmo no step ainda era difícil para ela. E aí a gente vai brincando com essa variação. Existem essas variações, são possíveis de ser... Tem muita coisa. Caramba! Tem exercícios que às vezes eu pego... se eu for pegar, por exemplo, um fisiculturista que pega pesado nas máquinas, eu for passar uma ponte para ele, sem peso nenhum, consigo passar uma ponte para ele que ele não vai dar conta. Uma ponte. Aí eu falei uma ponte mesmo, que seria, desculpa, que seria com a barriga para cima. Aquela elevação pélvica, não tem? Que fica deitado, sobe o quadril, né, sobe a pelve, retorna. Eu consigo botar um exercício daquele ali de uma maneira no solo mesmo, sem usar nenhum material extra, que ele vai fazer ali e vai falar, caraca... não tô dando conta não, botar ele no limite mesmo, mas tudo isso que usando algumas variáveis, por exemplo, ao invés dele fazer com os 2 pés apoiados no chão, eu deixo ele só com um pé só apoiado, só que ao invés de deixar o joelho dobradinho perto do corpo dele, eu boto a perna quase esticada, que aí a gente aumenta uma alavanca e o esforço dele vai ser muito maior, e a gente brinca com isso, e aí por isso que eu falo... normalmente nos meus cursos para os alunos, né, para os profissionais que fazem o curso comigo, que, cara, a gente não precisa nem de material para poder estimular. Claro, algumas coisas precisa sim, com certeza, mas você tendo uma base boa para progredir e regredir os exercícios, você tem um mundo na mão. E várias vezes eu e a Dani, a gente deu muitas aulas assim, em grupo, e às vezes eu ia sem material. Aí algumas vezes a Dani falava até assim pra mim, você não vai levar nada não, tal, a gente tem uns materiais aí. Eu falei, não, hoje pode deixar que vou botar a cabeça pra pensar. E você vê que chegava ali na hora, uma variável assim absurda de exercícios, a gente às vezes aplicava 30 exercícios diferentes e sem usar nada de material. 30 exercícios diferentes só com a pessoa... Tem dia que eu falo assim, hoje é o se vira nos 30, vamos fazer 30 exercícios diferentes. Caramba! E aí a gente faz um monte de coisa diferente, desafiando o corpo nos 3 planos. E antes a gente fazia muito o quê? Fazia um circuito com 10 exercícios, e aí a gente dava 3 voltas no circuito. Vamos dizer, um agachamento, uma flexão de braços, um polichinelo, e aí por aí vai. Aí passava 3 vezes, aí fazia uma volta, aí dá um descanso, fazia outra volta.
E depois do treinamento tridimensional, eu poderia pegar esse mesmo esse circuito, que eu fiz 3 voltas, e fazia variando os planos de movimento, que a gente chama são 3 planos de movimento, né? Sagital, que são os movimentos que a gente faz para frente e para trás. Vou falar aqui do ombro, né? Seria aquele de flexão e extensão. Frontal, que é o que a gente faz para os lados, a abdução e a adução por dentro. E no plano transverso, que a gente faz a rotação interna e a rotação externa. E aí eu fazia a primeira volta só do plano sagital, a segunda volta só do plano frontal e a terceira volta só do plano transverso. No final das contas foram 30 exercícios diferentes, só que usando a base daquele circuito ali. Então dá para você realmente aumentar a intensidade, né? Trabalhando essa questão das variantes, das variações, né? Então já quebra esse mito, porque eu já ouvi muito isso, né? Porque o treinamento funcional é mais fácil. E, gente, só quem já fez algum estilo de treinamento assim sabe, né? Eu falei aqui da prancha, que me fugiu o nome, é a prancha. E realmente, só ali você tem uma noção. Agora você imagina com as variações que o Eliseu falou, né? Ali, suspendendo um braço, suspendendo uma perna. Então, realmente dá para aplicar. E assim, qual foi o caso, né, que você possa compartilhar com a gente de um aluno ou uma aluna sua que realmente te surpreendeu fazendo um treinamento 3D, um treinamento funcional, te surpreendeu com relação à reabilitação, de repente, alguma lesão, que você tenha memória e possa compartilhar com a gente, que foi um caso que te marcou? Aí tem muito. Tem muito, né? Pô, vou contar minha primeira reabilitação tridimensional, que eu tinha visto os vídeos, aprendi como que se fazia. E eu falei assim, cara, aí aconteceu o quê? Meu aluno, ele jogou uma pelada num sábado e tava todo bobo. Caraca, ele depois joguei uma pelada hoje e tal, pô, tempão que eu não jogava, joguei com meus amigos. Aí chegou no domingo, ele em casa, ele caiu ele escorregou na beira da piscina e inclusive caiu dentro da piscina. E nisso o joelho dele deu um estalo. Aí chegou na segunda-feira, aí ele me avisou no domingo, pô, eu machuquei o joelho e tal, acho que não vou poder ir amanhã. Aí eu falei, não, faz o seguinte, vai lá que você vai ver que eu tenho um trabalho diferente que eu tô fazendo agora, tô estudando e a gente vai colocar isso em prática. Aí ele, tá, beleza. Aí na hora que ele foi até lá na superação, ele subiu nas escadas lá e mancando bastante. Sentindo dor. Mancando bastante. Eu, cara, o negócio acho que foi pior do que eu imaginei. Eu, não, mas vamos lá. Aí comecei a avaliar ele, fiz os movimentos nos 3 planos, identifiquei o que estava doendo. Foi até engraçado que ele falou que ele tinha caído de uma maneira, só que quando eu fazia um movimento que simulava aquela maneira que ele estava dizendo, ele não sentia dor. Aí quando ele fazia um outro movimento, ele sentia dor. Eu falei, cara, você não caiu desse jeito, você caiu desse jeito. Até o jeito que ele caiu, você conseguiu... Aí ele, pô, Eliseu... tipo assim, você quer saber mais do que eu? Pô, foi eu que caí, né? E ele tinha essa liberdade pra brincar comigo e tal. Eu falei, não, cara, porque olha só, se você tivesse caído dessa maneira, na hora que você fizesse esse movimento, você ia sentir agora. Aí vê se você não caiu pra esse lado aqui e tal. Ele, cara, não, é mesmo, eu achei que fosse pra mais. Realmente, eu caí pra cá e tal. Aí, enfim, ele treinou comigo na segunda. Aí no mesmo dia, nessa segunda, ele subiu a escada mancando, veio até mim mancando e saiu andando normal. Na hora de descer a escada que ele acusava um pouquinho a mancada ali. Aí treinou comigo na quarta e na sexta. O joelho até ficou um pouco inchado ainda, mas já vi que na sexta ele estava se movimentando bem legal. E ele tinha falado assim, quando chegou lá na segunda, pô, e pior, cara, pô, comecei a jogar pelada agora, pô, já paguei até a mensalidade, aí, pô, não vou mais poder ir. Eu falei, não, cara, mas não se preocupa não, que de repente umas 3 semaninhas aí, pô, acho que vai estar legal e tal. Aí ele, no sábado seguinte, ele me ligou quando foi, assim, na parte da tarde, que ele jogou de manhã. Eu falei, vai lá, pô, conversa pelo menos com seus amigos, pra passar o tempo, pra dar umas parecidas. Aí ele foi e me ligou, Eliseu, ó, joguei a pelada toda, não senti nada, cara. Eu, caraca, cara, que isso, sério? Ele, cara, pô, mas o inchaço... Não, o inchaço tá aqui, mas não me atrapalhou em nada e tal. E eu, pô, não, beleza. Aí eu falei, caraca, realmente, cara, esse tal treinamento tridimensional funciona. E foi um tempo recorde também, né, Eliseu? Assim, rápido, relativamente sim. rápido, né? Caramba, que legal. Eu só quero dar um intervalinho rapidinho aqui, a gente vai continuar com o bate-papo, porque acabou de chegar aqui pra gente mais uma delícia do Paella Hamburgueria, que é o nosso parceiro aqui do Uma Prosa Podcast, né? O Fernando, é Fernando, né? Não errei dessa vez. Fernando veio trazer aqui pra gente, muito obrigada, representando a galera do Paella Hamburgueria.
o Alexandre, o Gabriel. Muito obrigada. Olha isso, gente, que delícia. Que isso, gente. Olha, Fernanda tudo bom? arrasou, Boa noite, hein? Vamos fazer foto? Obrigado. Vamos. Deixa eu só puxar aqui pra cá pra gente fazer uma foto. Perfeito. Show, Maravilha. muito obrigada, Ótima noite pra Fernando. vocês, saúde e paz. Valeu. Tamo você junto. também. Olha isso, gente, que delícia. Mais um hambúrguer aí feito exclusivamente pro nosso episódio de hoje. A gente tá recebendo hoje o Eliseu. Eu vou convidar ele daqui a pouquinho pra provar essa delícia comigo, tá? Pra ver se ele aprova ou não o nosso parceiro aqui. Já tinha comido algum lanche lá do Paelo? Já conhecia? Já. Já? Ah, então ele já conhece mais ou menos essa delícia, né? Aham. Já gosta dos hambúrgueres deles lá? Pô, muito bom. Que É isso? mesmo? Pô. Quer dizer, então você contou pra gente um pouquinho, Eliseu, de como é que foi uma experiência de um aluno seu próximo, né, com um treinamento tridimensional ali, como que isso ajudou ele a recuperar uma lesão, assim, recente, né, assim, ele teve, na verdade, foi no joelho dele, ele já conseguiu treinar poucos dias, assim, semanas depois, digamos assim, né? Não, e o treino dele foi ele machucou no domingo, na segunda ele já tava treinando comigo. Foi assim? Foi assim, Caramba, muito próximo. Porque como eu fiz a avaliação ali no início, eu passei alguns agachamentos em posições que ele conseguia fazer. Se com os pés paralelos ele agachava e sentia dor, eu evitava aquela posição. E um negócio que é legal é isso. A gente evita trabalhar com a dor. A gente usa os movimentos de sucesso e em cima dos movimentos de sucesso o corpo ele vai respondendo e daqui a pouco a dor ela vai amenizando. A gente vai meio que alimentando ali a parte proprioceptiva, porque é como se fosse assim, quando a gente tem a lesão, há uma falta de conexão ali entre os músculos, os ligamentos, os tendões, e aí quando a gente vai fazendo os movimentos nos três planos, essas conexões elas vão se restabelecendo, e aí o corpo vai respondendo, vai voltando a funcionar de uma maneira mais adequada. Caramba, eu tive, o Eliseu comentou que eu devia saber, porque com a Dani eu experimentei essa questão da tridimensionalidade na recuperação do meu joelho. Então a gente fazia muitos treinos assim, com giros, peso do corpo. A gente até usou alguns acessórios também, o próprio Querobel aí, que a galera conhece muito, né? E o mini band também é outro acessório bastante utilizado em relação à reabilitação, né? Existe uma explicação realmente científica ali, fisiológica para o uso da mini band? Assim, por exemplo, a gente fica muito tempo sentado durante o dia, né? E nessa posição que a gente fica, o glúteo ele fica ali alongado o tempo todo. E é uma posição que é pra gente se deslocar, né? Mesmo que seja numa bicicleta, sentado ali, apesar de ter um movimento ali um pouco que trabalha a elasticidade do glúteo, mas carro, condução que a gente pega, sentado para jantar, para almoçar, para tomar café, para assistir a televisão, para ficar no computador. E nisso o glúteo ele vai ficando numa posição de alongamento. Aí você imagina, tipo, eu pegar por exemplo, um maço de dinheiro e deixar um elástico enrolado ali, né, todo esticado durante um tempo. Daqui a uma semana, se eu for tirar aquele elástico ali, ele vai estar frouxo, ele vai perder aquela elasticidade. E aí o glúteo ele deixa de responder com eficiência. Às vezes você sente uma dor no joelho, por exemplo, por conta dessa falta de resposta do glúteo. Tem uns que chamam até da síndrome da amnésia glútea, que o glúteo ele para de responder porque ele tá ali flácido, assim. E É literalmente uma amnésia? É como se fosse uma amnésia mesmo, porque tipo, ele perdeu aquela elasticidade, ficou igual o elástico frouxo. Ele não tá... Caramba. Mas só que como um músculo é uma coisa orgânica, ele responde conforme a gente vai dando estímulo para ele. E o mini band, ele ajuda muito nisso, a fazer com que o glúteo ele volte a ter uma atividade e aí volte a dar uma estabilidade para o seu joelho, para sua lombar. E às vezes isso pode ser até lá pro pé ou até pro ombro. Pode tipo refletir tanto lá para baixo quanto para cima. Caramba! Agora, Eliseu, você topa provar esse lanche comigo rapidinho, com o Paelo? Essa dificuldade, Vou fazer né? esse esforço, né? Aqui. Gente, eu até perguntei aqui pra galera do Paelo, eu não tenho ainda o nome desse lanche, mas é um hambúrguer artesanal, tô vendo que tem bacon, tem picles, e assim, é uma das opções do cardápio, bem completo lá, do Paelo Hamburgueria, que tem inclusive opção vegetariana, é bem legal, bem completo, eu já até conheço o trabalho deles, e a cada episódio eles apoiam a gente, né, trazem um
um lanche aqui para o nosso convidado, para a gente ter esse momento aqui, que a gente até apelidou de Momento Paelo no podcast, que é o momento que a gente faz esse agrado para o convidado e também mostra para vocês um pouquinho de como é que são os lanches do Paelo Hamburgueria, para quem ainda não conhece, quem é aqui da região dos Lagos, Cabo Frio, São Pedro. Tem unidade aqui em São Pedro da Aldeia, onde está localizado o nosso estúdio, e também em Cabo Frio, para a galera, né, que mora em Cabo Frio, que está aí assistindo a gente, vai lá provar, vai lá experimentar os lanches do Paelo. Fica à vontade aí, Eliseu. Ó, gente, a gente vai provar só para mostrar rapidinho para vocês como é que são os lanches do Paelo Hamburgueria. Nossa, ele é bem completo. Pode até aproximar aí, Eliseu, porque dá até medo de cair, gente. Olha aqui, vou tentar mostrar para vocês melhor como é que é o recheio deles. Essa aqui é uma opção de hambúrguer. Os hambúrgueres deles são artesanais, então tem sempre acompanhamento, maionese, tem ketchup. Então, assim, é até difícil de pegar, né, Eliseu? E ele é bem grande, Eliseu já conhecia. Vamos lá para ver se você aprova, hein? Delícia! E aí? Fazendo o Eliseu passar por essa dificuldade aqui, gente. Muito bom, muito bom. Muito bom. E tem outro mito, né, também, que o profissional de educação física está sempre de dieta, está sempre de reeducação alimentar. Como é que é isso, a alimentação para você? Você está saindo hoje da regra ou não? Como é que é? Na verdade, tô saindo quase todo dia. A gente brinca do dia do lixo, né? Então, Paelo, muito obrigado por apoiar aqui o nosso podcast, trazer esse mimo pro nosso convidado de hoje, o Eliseu, para provar. Paelo, muito bom. Gostou? E aí, tá aprovado? Pô, aprovadíssimo. Gente, esse pedacinho de bacon também que vem junto, crocante, é sensacional. Muito obrigada, viu, Paelo? Vou deixar aqui no cantinho. Só pra gente terminar, viu? Um bate-papo, deixa eu chegar pra cá. Então, assim, só com esse primeiro bate-papo aqui com o Eliseu, a gente já conseguiu esclarecer algumas questões, né? Sobre essa questão do treinamento, nessa tridimensionalidade, nessa modalidade, né? E o quanto ele pode ajudar as pessoas, né? Como me ajudou, por exemplo, também, a recuperar de lesões. Então, ele seria realmente o treinamento mais adequado para as pessoas que se lesionaram recentemente? Ele é realmente o indicado dentro da educação física? Sim, não, sem dúvida. Acho que os resultados eles já falam por si só. Porque eu já trabalhava com outras... já tinha feito outras certificações que me ajudaram a trabalhar com reabilitação e eu nunca tinha tido resultados assim tão rápido. Por exemplo, quais, assim, só para a gente entender que existem dentro da educação física? Por exemplo, o FMS, Functional Movement Screen, que era uma avaliação de movimento que estava presente no Barcelona, no Milan, tinha também na NBA, apesar do treinamento tridimensional também estar sendo utilizado na NBA. E várias outras entidades esportivas utilizavam do FMS. Já tinha visto até foto do Neymar fazendo, outros atletas famosos. Só que eu ainda não conseguia resultados tão absurdos quanto o treinamento tridimensional. Caramba. E aí, em alguns momentos, eu até utilizo algumas coisas que o FMS me ensinou e agrego junto com o treinamento tridimensional. Então, na verdade, é sempre ali um cruzamento de todas as certificações que eu já passei, que eu já fiz. Porque às vezes já pode acontecer de vez em quando o treinamento tridimensional dar um resultado, mas tipo... tem alguma coisinha ali faltando para poder melhorar. E aí eu vou lá, meio na minha caixa de ferramentas e, qual curso que eu vou pegar aqui? E, no momento, para esse aluno aqui, acho que isso aqui vai ser mais importante. E eu vou agregando, mas na maioria das vezes a tridimensionalidade é que resolve mesmo. E quando ela não resolve sozinha, eu combino ela com uma outra metodologia, que aí também já me dá o resultado que eu quero. Isso é muito bacana. E legal, Eliseu, trazer também essa questão do estudo, né, da educação continuada. E é até legal para qualquer profissional ou estudante de educação física que estiver nos assistindo, da importância do profissional estar sempre se atualizando, né? Eu acho que isso é uma dica bacana aqui de deixar para a galera que quer e tem um sonho de se formar profissional de educação física. Olha como o Eliseu estudou e realmente chegou nesse tipo de treinamento e como isso mudou, né, a forma de enxergar a educação física. Se você pudesse deixar aí uma mensagem, um conselho, uma dica para essa galera, para os profissionais, futuros profissionais de educação física, o que você deixaria? Eu acho que o que faz o profissional realmente não é a faculdade. É o que você vai buscar depois. E tá se especializando, tá procurando sempre evoluir. Vai ser o diferencial mesmo. Isso não tem para onde fugir. Acho que em toda profissão, na verdade, né?
E a educação física, tem muitas coisas que a gente ouviu alguns anos atrás e que, se você for ver os artigos mais recentes, estudos mais recentes, você vai ver que muita coisa já mudou. Então, tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre estudando. Dá um trabalho, mas depois você vai ver que vale a pena. Quando você começa a ver os resultados aparecendo, quando vê os clientes satisfeitos, pô, vale muito a pena. Nossa, imagina, esse feedback, né, deve ser sensacional, né? Imagina uma pessoa que chega para um profissional de educação física com dor, sentindo dor em algum movimento e sai ali de uma sessão, de um treinamento melhor, né? Tem coisas que são, assim, impagáveis realmente, né? Imagino que esse feedback dê mais força ainda para vocês continuarem nesse trabalho, né? A Dani também, uma super profissional. E assim, realmente, para quem está nos assistindo, fica essa dica importantíssima do conhecimento, de procurar realmente. E uma coisa que o Eliseu até compartilhou no Instagram dele, que inclusive a gente vai deixar as redes sociais aqui, para quem não conhece, passar a conhecer no Instagram, que ele usa a rede social para disseminar conteúdo, né, bacana, né, conteúdo relacionado ao treinamento 3D, inclusive sobre essa questão dos artigos científicos, como você tem que estudar, ver no detalhe ali por que ele considera um tipo de treinamento mais eficiente do que outro. Muito de repente pode ter sido a metodologia aplicada naquele artigo científico que pode ter mudado o resultado, né? Uhum. Tem isso também, que é outro mito, que é importante que os profissionais estejam atentos, Eu né? sei de que você está falando. Era um estudo comparando o treinamento tradicional com o treinamento funcional. E aí no estudo mostrava que o treinamento tradicional era mais eficiente. Aí, e o negócio que era um Instagram até famosinho, assim, dentro da parte de treinamento, que compartilhou isso, falando que o treinamento tradicional é muito melhor, que não sei o quê. Usando isso para promover a parte do treinamento tradicional, de força. Assim, ele interpretou vendo o artigo que, na verdade, o artigo conclui isso mesmo. Aí um monte de gente lá batendo palma, pô, isso aí, realmente, a gente tem que estar sempre estudando, porque falam que o treinamento funcional é isso, é aquilo, mas olha só, o treinamento tradicional é o melhor mesmo e tal. Aí na hora que você pega o artigo, pesquisa o artigo, ele comparou o quê? O treinamento tradicional eram exercícios com carga elevada, onde você trabalhava com repetição máxima, sendo que todos os exercícios eram exercícios funcionais. E o treinamento funcional, o que eles categorizaram como treinamento funcional, era um treino com mini bands. Que você fazia faixa elástica só. Só o mini band no tornozelo, fazia passo para frente, passo para trás, 10 de um lado, 10 do outro, sendo que em um era com os elásticos era 10 repetições e com a carga pesada lá era repetições máximas, ou seja, você tinha que fazer até você não aguentar. Aí você me diz, qual que vai dar mais resultado? Com certeza que vai dar mais força é o que foi feito com carga máxima. E, pô, o mini band não tem uma tensão assim absurda, tem um mini band bem forte, mas 10 repetições em 5 exercícios diferentes, você querer comparar. E foi um estudo que foi feito com atletas de futebol, atletas jovens de futebol. E para um atleta jovem de futebol, os exercícios que tinham lá, com mini band, tinha um remado também no TRX e alguns outros, mas aquele modelo de treino que eles categorizavam como treinamento funcional era, na verdade, um aquecimento para aqueles atletas. Nossa. E aí, se você acaba caindo, de repente, numa armadilha dessa, que o artigo concluiu uma coisa, mas ninguém chegou lá e, pô, deixa eu ler esse artigo, que foi até uma experiência que o mestrado me deu e que me ajuda muito na hora de pesquisa, de construir meus conteúdos, tanto para os meus cursos, para as minhas mentorias e quanto para as redes sociais também. Não, isso é muito interessante. Assim, eu vou até aproveitar e pedir pro Eliseu falar um pouquinho melhor, porque ele traz toda essa bagagem, né, de estudos, com as certificações nacionais, internacionais, e ele usa isso em workshops, em mentorias e consultorias também. Ou você trabalha... Como é que é o seu trabalho hoje em relação a passar o conhecimento adiante, né, ao ensino? Você fala para outros profissionais, você fala para praticantes? Como é que é esse trabalho hoje em dia? Eu, na verdade, o primeiro curso que eu criei online foi uma parceria com o Mauro Sandri, que é o preparador físico da Seleção Brasileira de Futsal. E aí ele assistiu uma palestra minha e falou, pô, Eliseu, vamos fazer uma parceria e tal. E desde então eu falei, cara, vou dar seguimento nisso na parte online. Apesar de que eu já fazia os cursos aqui em Cabo Frio. Presencialmente? Né? Isso, presencialmente. Às vezes a academia me contratava para dar um curso específico de determinado equipamento. Às vezes vinha um profissional e falava, pô, Eliseu, eu tenho uma turma aqui, tenho 5 profissionais aqui que querem aprender sobre determinada coisa. Pô, você pode fazer? Eu montava para eles, fazia. Agora recente também, junto com a galera do futsal, eu também dei uma palestra para eles, onde estava os 2 preparadores físicos da Seleção Brasileira, treinador da Seleção Brasileira, tudo do futsal.
E eu tô desenvolvendo uma mentoria que vai ser feita online e antes de eu lançar o online eu vou fazer ela presencial. Legal. Que aí eu vou atender lá no meu estúdio lá em casa, já tem algumas pessoas inscritas. Já tem data? Já pode divulgar ou não? E, na verdade, ele ia começar agora no dia 5 de novembro. Só que como eu tô fazendo um outro curso, esse vício, eu tô pegando esse conteúdo para poder agregar também, para acrescentar. Para poder já, de repente, eu vou criar uma mentoria e, caraca, já gravei os vídeos e tudo, mas, vou ter que agora alterar o conteúdo todo. Então, eu tô esperando dar um andamento nessa mentoria. É uma mentoria que eu tô fazendo. Legal. Com outro profissional, tô aprendendo com ele, né, para poder ver se acrescenta alguma coisa na minha mentoria também. E o público-alvo desse trabalho seu de mentoria são profissionais de educação física também? Sim, profissionais de educação física, fisioterapia também. Falar nisso, o Eliseu a gente falou no início, né, que você está estudando agora, né, cursando a fisioterapia, que vai agregar também bastante essa parte, né, da reabilitação, bem bacana. E fica de exemplo também, né, para os profissionais que querem, para trabalhar com esse tipo de treinamento, né, o treinamento 3D, é até uma pergunta interessante. Tem que ter o profissional ele tem que ter alguma característica básica, assim, ou qualquer profissional de educação física pode se especializar nisso? Como é que é isso, assim? Tem que querer aprender, porque se eu, por exemplo, eu fosse apegado a uma modalidade, como a musculação que eu gostava, eu ia estar nesse mundo até hoje, ia deixar de expandir, deixar de evoluir. Tem que ter a cabeça aberta, tem que pensar fora da caixa e tem que estar afim de estudar. Vai ter o investimento ali para ser feito. Às vezes eu brinco com minha esposa que a gente poderia ter o carro que a gente quisesse se não fosse os cursos, mas eu não trocaria por carro nenhum. Investimento. Todo esse conhecimento que a gente conseguiu adquirir, é um vício gostoso, que eu digo pra ela. Vale a pena, né? Vale. E assim, do que você já recebeu, a gente já falou muito dos feedbacks positivos, né? E tinha algum mito de algum cliente, seu, algum aluno, que você conseguiu quebrar logo de cara? Assim, eu acho que a gente falou da questão de ser um treino leve, entre aspas, mas isso também, na prática, você já chegou a receber algum aluno, alguma aluna que realmente abriu o horizonte daquela pessoa sobre o treinamento funcional, o treinamento 3D? Você tem alguma lembrança, assim? Ou até você mesmo, né, tenha se surpreendido quando começou? Então, já aconteceu, assim, foi uma coisa até que meu irmão, que é profissional de educação física também, a gente estava treinando numa pracinha. A gente tinha uma equipe de futebol que jogava nos domingos, né? E a gente treinando ali na pracinha, ele falou assim, rapaz, se eu passo de bicicleta aqui na praça e vejo vocês treinando... Eu ia falar assim, olha só que treino moleza, cara. Treino ridículo que esses caras estão fazendo. Ele, mas aqui fazendo, meu irmão, eu tô vendo aqui o quanto que eu tô passando mal aqui, a dificuldade que é. Porque você lembra o exercício que era? O que vocês estavam fazendo no dia? Era um circuito que a gente usou o Viper, um cano que tem... Eu vejo muito isso em academia também, o cano grande, né? Um acessório. Na época que eu trabalhei na superação, eu pedi pra eles comprarem. Olha que legal. Aí eles compraram um de 6 kg, depois compraram um de 8 também. Não, compraram 2 de 6 kg. E ele auxilia nessa questão dos giros, né? Do treinamento funcional. Dessa liberdade de movimento para explorar todos os planos. E vocês estavam usando esse nesse dia, usando esses equipamentos, acessórios? Estava usando ele e, alguns deslocamentos com cones, alguns arremesso com bola também, de trabalho de potência, né? E quem olha de fora acha... Isso aí, olha só o que os caras estão fazendo, rapaz. Isso aí é moleza, mas realmente... E quando você vai praticar... Aí sente na pele, é brabo, Quer dizer, um mito que a gente até falou aqui, né? Essa questão de só quem pratica sabe. E realmente, né? Vale a pena. Eu acho que a galera que está nos assistindo agora, que de repente não conhece essa modalidade, nunca praticou, né? Ou nunca fez alguma variação desse tipo do que o Eliseu trouxe aqui pra gente, alguns exemplos, né? Vale a pena, né? Acho que deixa o convite pra galera que não conhece conhecer, pelo menos uma vez, experimentar. Tem diferença da musculação tradicional? Tem, né? Existem várias modalidades ali, mas em relação a alívio de dor, a recuperação, ela é bem efetiva, né? Sim. Eu poderia falar diversos casos aqui que... teve um também que eu achei que é interessante, que uma aluna que ela tava com dor no ombro, não conseguia botar a roupa sozinha, a filha tinha que ajudar para pentear o cabelo, para lavar o cabelo, tudo a ajuda da filha. Tava com dificuldade de trabalhar, isso já eram uns 5 dias, já estavam passando assim. E eu cheguei lá na casa deles,
ela até já me recebeu, Eliseu, já meio caído assim pro lado do ombro, sabe, protegendo, assim. Eu, não, vamos lá, vamos ver aí como que tá. E em meia hora, a filha dela gravou até alguns vídeos e marcou a hora, né? Quando começou a hora e terminou. Em meia hora ela já tava jogando o braço pro alto já. Foi até engraçado que, tipo, esse público, eu não preciso nem pedir pra fazer propaganda pra mim, que eles mesmo já, na hora que a gente saiu da casa deles ali, tinha umas pessoas, uns vizinhos sentados com cadeiras de praia na calçada, do lado de fora de casa, né? E ela, na hora que eu falei, tchau, tchau, me despedi e fui saindo. Aí eu escutei ela falando, fulano, olha só, olha o meu braço, tô conseguindo levantar, olha só. Orgulho. Então, eu falei, pô, cara, aí não precisa nem deixar um cartão de visita ali, tá vendo? Não precisa, né? É o marketing que se faz, né, ali no espontâneo, né? Você não precisa vender que aquele treinamento é o melhor, enfim. O resultado fala por si só, né? Não, isso que é legal. Tem aluno que fala, cara, isso é bruxaria, Eliseu, não é possível, cara, como que é? E, inclusive os profissionais que fazem, teve profissional que fez curso comigo, que converteu o quadro cirúrgico. Uma senhora que estava com a cirurgia agendada já pro ombro, ele aplicou e aí essa senhora chegou no médico, doutor, também, não preciso mais, meu braço tá bom, mostrando. Caramba, olha que bacana, né? E assim, não tem um público-alvo, o treinamento funcional, ele pode ser praticado, né, de modo geral por qualquer pessoa. Existe uma idade mínima, enfim, máxima? Aí o que vai depender vai ser o quê? O profissional, saber adaptar para cada pessoa. Porque às vezes o cara vê um atleta de alto nível treinando comigo, fala, caraca, esse treino é complicado, hein? Às vezes vê um com lesão e fala, esse treinozinho aí, mas não sabe que o cara tá com uma lesão. E aí a gente vai graduar pro cara que é sedentário, pro cara que tá com lesão, pro cara que é um atleta de alto rendimento, pro cara que é um atleta de rendimento, mas tá voltando de lesão, para uma pessoa que fez cirurgia, igual eu cheguei a contar no início aqui a história do meu pai, que fez retoplastia do quadril, nos 2 quadris, então serra a cabeça do fêmur e coloca uma prótese de metal ali, só que nas 2, e em 45 dias ele já estava subindo e descendo a escada sozinho. Aí o processo, eu fiz um curso de pré e pós-operatórios de artroplastia, e peguei todo aquele conhecimento que o curso me deu, do que era indicado fazer, do que não era indicado fazer, e transferi para o treinamento tridimensional. Caramba, em 45 dias o seu pai se recuperou bem, assim? Já estava bem, já dando uns trotezinhos, já fazendo algumas coisinhas assim. Olha, que incrível, gente. Infelizmente, o nosso tempo chegou aqui no limite, né? Passa muito rápido, costuma ser assim mesmo no podcast, porque é um assunto que a pessoa, né, brilha tanto o olho da pessoa, né? Ele é tão apaixonado, como os outros convidados que vêm aqui também, geralmente são assuntos que as pessoas são apaixonadas. Então passa, e junto a curiosidade da gente, né, por saber, né, a gente vai no dito popular e a gente quer esclarecer e sempre rende muito, assim. O do Eliseu passou voando, a gente quase nem viu direito aqui a hora, e realmente eu quero muito te agradecer por todos esses esclarecimentos, por esses conhecimentos compartilhados pra gente aqui que tá de fora, que fica na dúvida ou que tem algum mito. Se você tiver alguma outra pergunta, deixa aqui nos comentários, e eu vou convidar o Eliseu também para divulgar aqui as redes sociais dele, claro, para quem quiser falar diretamente com o Eliseu, ele tirar alguma dúvida que realmente a gente não abordou aqui, né? Pode ser que a gente não tenha falado sobre a sua dúvida. Você pode ir lá no canal dele também, lá na página dele. Deixa aí seus canais de divulgação, de comunicação aí pra galera. O que eu mais uso no momento é o Instagram mesmo, que é Eliseu Pombo, Eliseu com S. E é fácil de achar. Eliseu Pombo você não vai achar muito, não. Tem só o meu pai lá. Não, mas você vai ver pela foto, você vai identificar. Eu ia falar isso agora. O arroba dele é realmente Eliseu Pombo, tudo junto. É fácil de achar. Isso. E, inclusive, gente, na rede social, no Instagram, tem bastante conteúdo já que o Eliseu publica gratuitamente, né? Tem uns vídeos também para vocês entenderem melhor esses movimentos que ele citou aqui. Tem muito vídeo bacana na rede social dele, no Instagram dele, que é bacana pra pessoa conhecer, né? Quem nunca teve acesso, mas que tal de treinamento em 3D é esse? Vai lá no Instagram dele que tem muito conteúdo legal e a gente pode aprender melhor, né? Você que aí tá sedentário, que ainda tá pensando se vai se exercitar ou não, acho que não tem hora certa. A hora é de se movimentar em qualquer momento, né? Acho que é importante, a mensagem final é essa, se movimentar. Porque uma hora a conta chega, então é melhor antes que ela chegue, já começa. É isso, Eliseu, muito obrigada novamente pela sua presença aqui, por tanto conteúdo top pra gente, viu? Já deixou suas redes sociais já. E é isso, gente,
se inscrevam, quem tá no chat aqui com a gente, se inscrevam no canal aqui do Uma Prosa Podcast no YouTube. E lá no Instagram, se vocês quiserem seguir também, @umaprosapodcast. O meu é @RaíraMorena, tudo junto. E é isso, gente. Terça-feira que vem a gente volta com mais conteúdo aqui no canal. Excepcionalmente, esse mês de novembro a gente tá trazendo conteúdos gravados, mas em dezembro a gente volta aí com os conteúdos ao vivo pra galera. E é isso, só gratidão, então. Quer deixar algum recadinho final? Acho que já falou de tudo, né? Eu que agradeço a oportunidade aqui de, mais uma vez, agradeço, que agradeci no início, mas, reforçando aqui que eu sempre fico muito, muito satisfeito de estar compartilhando isso. Sei que é coisa nova, poucas pessoas conhecem, muitos até ficam, cara, mas é isso mesmo, tal. Então, sempre que tem uma oportunidade de estar explicando um pouco para as pessoas como funciona. Quem também entrar lá no meu Instagram, pode perguntar inbox, vai ser um prazer estar respondendo vocês aí, tá bom, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado. Você está atendendo consultoria ainda? Como é que é isso? Agenda aberta? Eu faço no momento, faço consultoria, tenho... Ainda tá pegando... Sinceramente, o horário de personal eu tenho, tá um pouquinho limitado, mas às vezes eu consigo dar uma encaixada. Tá requisitado, galera. Dependendo, vamos ver, tenta a sorte. Mas às vezes a consultoria fica mais fácil. A consultoria já é uma outra modalidade que você consegue fazer mais... Eu preparo o treino pra pessoa e a pessoa... eu explico o treino pra pessoa. E aí ela treina sozinha, ela faz sozinha. Aí me manda vídeo, Eliseu, vê se tá certo o exercício, vê como que ficou e tal. Na pandemia isso teve um crescimento grande também, essa questão da pessoa fazer em casa, filmar, né? Mostrar pro seu profissional. Durante a pandemia eu tive muito aluno que eu fazia chamada de vídeo. É mesmo? Isso acontece. E veio para ficar, né, essa modalidade, essa questão da consultoria, é uma realidade. Você pode também praticar dessa forma e ter o Eliseu como o seu professor, o seu personal ali, mesmo que à distância, mas... Por vídeo, você tem todo o acompanhamento também. Personal de bolso, Personal de bolso, exatamente. A Dani também, eu mandava vídeo pra Dani da mesma coisa. E o atendimento é top do mesmo jeito. E você tá ali promovendo a sua saúde, melhorando. O importante é isso, né? A gente se manter ativo, melhorar a saúde e procurar bons profissionais. Profissionais credenciados ali, certificados. O Eliseu, ele comentou, né? São mais de 15 ou mais de 30? Não, a gente perde a conta aqui, né? Nacionais são mais de 30 e internacionais são mais de 15. Caramba, então quer dizer, tudo isso conhecimento que ele está agregando ao treinamento, né? Passando para os alunos, para os atletas dele. Isso é muito bacana, né? É isso, Eliseu. Gratidão de novo. Pessoal, até semana que vem com mais uma Prosa Podcast. Até lá. Um abraço.